Vocês provavelmente já devem ter visto as mais diversas EIUs de universos alternativos da série. Nós já falamos bastante das mais conhecidas, no caso o Carnitrix, o Sharktrix, mas por que não darmos uma chance para uma EIU brasileira? E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Daniel Leite, gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E bem galera, essa é uma história criada pelo Sans, o mesmo Sans que marcou sua presença em outros vídeos, como o dos aliens SCP, se você não viu vou deixar aí no card. Mas no caso, hoje a gente vai falar sobre a sua EIU, que foi mencionada no vídeo comparando os designers dele com o do Zero, né? A história se chama Ben 10 Omni Ages, mas como a história não tá completa e recentemente tá sendo reescrita pelo Sans com uma qualidade maior, a gente vai falar mais dos acontecimentos anteriores ao começo da história e um pouco do começo também. A história em si tem um pontapé até que simples, né? O que aconteceria se o Ben sumisse do nada? A partir desses ideais que as coisas foram se alterando, né? Tanto pro passado como pro futuro, e devido às diversas alterações nos eventos da série, a gente vai seguir por partes, viu galera? Então, durante os acontecimentos que seriam equivalentes à batalha entre os heróis e os esotéricos, né? Benjamin Kirby Tennyson simplesmente desapareceu, sem rastros ou mísero sinal de onde ele foi parar. Ninguém que tava ali naquele dia se acordou do que aconteceu, mas uma coisa era clara: um desaparecimento do maior herói do universo não demoraria para os vilões se aproveitarem da sua ausência, né? Era necessário um novo herói. Mas quem seria este, né? Ele se pergunta. No fim das contas, o Azimuth ele confiaria um novo Omnitrix a alguém, e esse alguém era o Z. Mas aí surge a dúvida: quem é Z? E por que o Azimuth lhe confiou o relógio? Para isso, devemos olhar para alguns bons anos no passado. Anos atrás, uma criança surgiu na porta do laboratório do Azimuth. Não se sabe como ou por que ele surgiu ali, mas o grande pensador, o primeiro pensador, se sentiu inclinado a cuidar daquela criança e assim o fez. A existência de tal criança viria a mudar muita coisa com o passar do tempo. Um dos maiores exemplos são que, graças a ele, o Malware ele não teria sucumbido, né, à sua insanidade por ter um, entre aspas, irmão, né, que lhe dava a devida atenção. E outra coisa seria que o Albedo, por viver com constância, né, com aquele humano, acabou aprendendo a não subestimar tanto aquela espécie, né? E assim se daria início a um efeito borboleta. E com o passar do tempo, mais mudanças se tornariam visíveis nessa linha do tempo. O Omnitrix aqui, o fato dele ter sido enviado à Terra num estado mais avançado de desenvolvimento, entre outras coisas, o sistema de escanear a espécie foi muito mais usado. Por exemplo, ele escaneou os Nosedenianos, os membros da Patrulha Galáctica, os 66 e etc, né? Ele tinha um arsenal muito maior basicamente. A Gwen ela manteve o amuleto de Bezel, e o Max ele teria contado sobre seu passado de encanador muito mais cedo aos seus netos e começado a treiná-los desde o começo. E as mudanças também se estendem aos vilões, tipo aqui o Vilgax é um conquistador ainda mais implacável, né? Tendo feito desafios do Conquistador muito antes de chegar à Terra, e o Doutor Animal ele nunca se revelou ao público, e vários outros, né, várias outras mudanças dos vilões. Como a história ainda está sendo desenvolvida, eu acho que já falamos o bastante do passado, né, podemos comentar um pouco mais à frente. Antes do Z assumir o relógio, o Azimuth ele decidiu treinar o seu filho, né, talvez para não correr o risco do que aconteceu com o Ben também acontecer com o Z. Ele, como filho do grande pensador, né, teve acesso a muitas coisas, né, estudos e treinos de uma qualidade altíssima, além de ter a genuína vontade de ser como seu amigo foi, já que Z durante parte da sua vida conviveu bastante com o Ben e seus feitos. Assim ele decidiu, galera, agir nas sombras para manter a ordem, assim como o Ben fazia antes de ter a sua idade, né, como um conhecimento público. Mas mesmo depois de tanto treino e aprendizado, Z ele não estaria preparado para o peso do relógio no seu pulso, né? Os vilões, com a falta do Ben, se tornaram ainda mais fervorosos e mais brutais também. Com o tempo, o Z ele pensou se aquela seria a melhor forma de ser um herói, e aos poucos ele duvidou se ele estava fazendo certo da forma correta. Mas isso tudo mudou quando os Cavaleiros Eternos atacaram a cidade Zenon, né, desse universo, e os eventos daquele dia fizeram Z passar a agir de uma forma mais bruta. Se ser como Ben não daria certo, ele agiria como alguém que os vilões temeriam, e assim, junto aos encanadores, cada posto avançado e cada Cavaleiro Eterno foi perseguido, até que só sobrou uma base, a qual foi o último dia de ação do Z. Com o castelo indo abaixo, então surgiu a ideia de que o mesmo tinha morrido. Anos depois, Z
Z, ele estaria vivendo uma vida simples de trabalhador na cidade do Brasil aí e tudo mais, a fim de ter uma vida simples e não querer mais se relacionar ao seu passado. Só que aí ele descobre que os Cavaleiros Eternos estão voltando a existir e ele se vê obrigado a usar o relógio mais uma vez. Talvez não só em busca de lidar com a ameaça, mas talvez como uma forma de se redimir por ter falhado em manter o legado do Ben. Antes de terminarmos de falar da história, vamos falar um pouco mais sobre o protagonista. Z, como mencionado, é filho adotivo do Azimuth, possuindo assim, devido à sua criação, um treinamento, para ter uma grande inteligência e aptidão física. Ele também possui uma grande cicatriz em um dos seus olhos, e uma maior ainda no peito. Ele ganhou no seu confronto final com os Cavaleiros Eternos antes da sua suposta morte. Ele possui uma personalidade um tanto confusa, sendo na maior parte do tempo bem cansado ou simplesmente despojado, soltando uma piada ou outra, para não parecer um completo desvairado da vida, Quando ele passou a viver na Terra, e com alguns testes genéticos, ele descobriu que provavelmente descende de brasileiro, e passou a viver por lá. E leva ainda mais a pergunta de como ele foi parar em Galvan. Isso é muito legal, galera. Eu gosto desse conceito aí do Sans que ele criou, tipo, de um sucessor do Ben, que foi filho adotivo do Azimuth, tipo, muito massa mesmo, tipo, esses efeitos borboleta aí da questão do Malware, do Albedo, nossa, ficou muito legal. E o mais legal que eu achei foi isso, ele ser descendente de brasileiro, muito bom. E vamos continuar aqui, galera, só que a gente vai parar de falar sobre a história a partir daqui, beleza? Como já foi dito, a história, ela tá em desenvolvimento, e o Sans, ele tá reescrevendo com uma qualidade melhor do que tava antes, Então a gente se estender muito, além disso, não é muito bom não. Então a gente vai falar do Omnitrix desse verso, o Multitrix. O Multitrix, ele é o Omnitrix definitivo do universo, só que ele foi entregue incompleto pro Z, devido às circunstâncias, que tava acontecendo ali, tendo praticamente toda a qualidade do artefato final. Ele lembra bastante um meio termo entre o Omnitrix recalibrado e o protótipo, possuindo características de ambos, design que foi escolhido pelo próprio Z. E mesmo incompleto, com o passar do tempo, ele foi alterado e atualizado pelo Z, desenvolvendo capacidades além do original, entre elas uma inteligência artificial senciente, conhecido como Multi, também tem a capacidade de acessar temporariamente o controle mestre, uma capacidade superior em alterar os equipamentos que os aliens são capazes de portar, por causa que era muito mais lógico pro Z, com eles ele poderia fazer muito mais com os aliens, mesmo que isso quebrasse algumas das vontades do seu pai, no que diz sentir na pele, o que era ser outro ser. E aqui ainda pode citar um grande fato, o fato do Z, ele ter treinado e estudado muito mais os aliens do que o Ben fez, combinando assim a inteligência, a prática, descobrindo capacidades e habilidades que mesmo a própria espécie ou o próprio Ben não conheciam, nem sabia sobre os aliens. E ao tomar uma postura mais agressiva contra os vilões, essas melhorias se mostraram muito eficientes. Essa versão do relógio ainda assim tem um erro, que no caso é o fato dos aliens acompanharem mais a lógica da idade do usuário. Basicamente a idade deles vai além de um adulto padrão da espécie, Em analogia, eles são mais velhos que os aliens que o Ben usava, e acompanha o fato de que no período atual da história deixa ser adulto. Bom, galera, então agora vamos falar sobre os aliens, os designs e as mudanças nos aliens. Começando aqui com o Chama, aqui o Pironita aprendeu a não só manipular o fogo, sendo capaz de manipular o material rochoso a qual ele é composto, Ele aprendeu um certo grau de metaformose, de metamorfose, manipulação de magna. Meu Deus do céu, eu tô ruim, viu? Vamos tentar mais uma vez. Certo grau de metamorfose e manipulação de magma, além do que por conta disso ele apresenta uma aparência que lembra bastante o Chama do Ben 10.000. Indo por 4 braços, tal como os gladiadores da sua espécie, o Tetramend ganhou um traje esperado para tal. Com a adição de novos equipamentos, o Alien ganhou 4 braceletes capazes de gerar equipamentos de luz sólida, assim tornando ele um combatente corpo a corpo muito além dos punhos. E o seu design lembra um pouco de Heróis Unidos, com a tatuagem, seu corpo, aquela que eu gosto muito, eu acho muito massa esse visual, tu é doido. E aqui fica evidente uma característica do Z, que ele pegou a mania de dar nome aos aliens como bem fazia, não alterando o nome de todos, mas nesse caso ele chama o seu Tetramend de Berserker, em vez de 4 braços. Legal isso, eu gostei, de mudar o nome de alguns. E pro besta, Z, ele treinou o uso desse alien para ser perfeito perseguidor e rastreador de longas distâncias, mas também para as perseguições que não dependessem de aliens velocistas, Falando em seus equipamentos, ele possui ombreiras capazes de gerar construtos normalmente em forma de torretas que podem disparar diversos tipos de munição, até mesmo redes, Já em aparência e habilidades, ele se assemelha bastante ao besta do futuro, com sua cauda e marcas também. Ele ainda possui a capacidade de endurecer e disparar seus pelos, que não
use isso tanto para ofensiva, né, por possuir seus equipamentos, mas usa bastante para aumentar sua resistência. O XLR8, além de um traje diferente, né, ele possui duas lâminas capazes de acumular energia cinética do alien para amplificar sua capacidade de corte ou simplesmente espalhar pelo corpo para aprimorar os seus status físicos. O diamante, ele possui um casaco sem mangas simples com um capuz. O real diferencial tá no fato de que nesse universo os Petrosapiens, eles são compostos de um tipo único de tadenitas. Sim, aqui eles são feitos de tadenita, viu? Porque todo mundo sabe que o diamante não é feito de tadenita no Ben 10 Prime, no Prime, entendeu? No Prime ele não é feito de tadenita, ouviu bem? Mas aqui ele é feito da tadenita mestiça, né? Que com os estudos do Z, o mesmo descobriu que poderia absorver material com alien, semelhante ao que o Kevin faz na série. O seu estado formatizado é também um artifício das alterações do relógio. Com o aumento da porcentagem, ele é adaptado ao seu corpo para se assemelhar mais ao Crystal Sapien, mas nunca tendo a capacidade que ele tem, por exemplo, não sabendo disparar energia. O fantasmático, né, ele possui uma capa que se assemelha a vários tecidos costurados, né? Os espaçamentos pela capa agora são capazes de liberar os tentáculos do alien de forma mais fácil, né, sem a necessidade de perder tempo retirando ou rasgando o traje. Agora eles simplesmente saem. Como algo extra, né, galera, temos que agora ele é capaz de usar melhor os raios do que os Sked demonstrou conseguir usar, mas no caso sem a necessidade de tirar a capa, né, geralmente pelas suas mãos, né, e como o último aditivo ele é capaz de assombrar as mentes dos fracos, né, basicamente sendo capaz de gerar uma aura que traz o medo dos seus oponentes, né, mas não de forma tão poderosa quanto o Espantoide. O Massa Cinzenta, né, no caso o Z, ele se aproveitou da inteligência e tamanho do alien para transformar no alien de espionagem, né, alterando a função de equipamentos do relógio, né. O alien ganhou uma versão reduzida de um traje mecamorfo, que além do já esperado, possui a função de melhoramento biológico limitado, geralmente usado nos olhos, né, no lugar de algum visor especial. Como curiosidade extra, na EU é confirmado que o DNA galvaniano no Multitrix é do próprio Azimuth, né? Ele também tem um novo nome, sendo 0010. É o agente 0010. Eu não conheço ele. Já o insectoide, né, ele se trata de uma subespécie possuindo características mais esperadas de besouros, né? Esse deu um exoesqueleto extra que, entre outras coisas, fornece uma proteção maior e assinal biológico mais agressivo. Entre as suas outras habilidades, agora o alien é capaz de alterar o estado e a composição de suas gosmas e também do seu gás até certo ponto, né? Podendo criar um gás sonífero ou um pó paralisante, né? Ou também uma gosma mais densa, sabe? Como se fosse uma super cola, né? Ou até mais lisa, como uma banana escorregando no chão. E o seu nome alternativo é Mosquitoide. O Mosquitoide tá no pedaço. Ultra T. A ideia aqui é que o fato de quem doou o DNA mecamorfo no Multitrix foi o Malware. No momento ali, né, que ele estava praticamente curado da sua condição. E por esse fato, as características do Malware se combinam ao DNA do dispositivo. Como se a fisiologia do Malware tivesse misturado ao código genético da própria espécie no dispositivo. O antigo "eu não melhoro a tecnologia, ela me aprimora" se tornou agora como "a tecnologia me melhora e eu melhoro ela". De certa forma, se a gente resumir, né, como se os poderes do alien tivessem se misturado aos poderes do Malware, mas com um custo, sabe? É basicamente isso. Os poderes se assemelham muito a de um mecamorfo galvânico pro Blau vieram, né, com um custo pesado, o gasto energético, né, usar tais habilidades de forma demasiada é como se um ser humano tentasse fazer uma maratona inteira na velocidade máxima sem parar. E caso a habilidade seja usada de forma irresponsável, né, se torna prejudicial ao usuário de forma extrema, né? O Multitrix pode voltar o usuário da sua forma padrão para evitar uma fatalidade. Aí o usuário nesse estado provavelmente desmaiaria assim que voltar ao normal. Seu novo nome é Ex Machina. O aquático, galera, tem um diferencial que eu gosto muito, né? Que você sabe que eu gosto sempre do aquático com respirador. E aqui com o Multitrix dando itens e armas aos aliens, não é diferente pro aquático, né? Ele ganha um merecido respirador. E assim, galera, eu vou falar aqui outros aliens, né, que tem itens ou armas geradas pelo Multitrix. Obviamente, é como eu falei antes, não são todos, né? Mas alguns tem. E esses são o Diabrete, o Tartagira, o NRG com um novo traje, o Macacaranha. Aí fora os outros que eu já falei, né? O Quatro Braços, Aquático, o XLR8 com as lâminas e o traje, né? Uma cinzenta com seu traje Retaliator, né? Também temos aí o Idem. Basicamente todos têm itens ou armas requeridas, né? E ficaram demais. Mas é claro, isso só expõe o potencial do Z. E fica o questionamento, né? Se o Ben poderia ou não fazer isso com seus aliens. Provavelmente alguns exemplos sim e alguns outros não. E outro alien que eu gostaria muito de comentar aqui com vocês, galera, é o Glutão. O Glutão, na questão de lore, ele não teve mudança, né, de poder ou na história da sua espécie, né? Mas suas duas subespécies no Multitrix têm uma sinergia única com Z. Aqui, caso o Z se transforme num alien quando ele tá calmo e relaxado, ele vai assumir a subespécie
pura, no roupas mais casuais, uma personalidade relaxada. Agora, se ele tiver estressado, extremamente focado, aí ele vai assumir a versão turvo, né? Uma personalidade mais séria, com um traje que lembra um pouco assim a do Hulk, né? Quando se transforma no ar, né? Quando ele vira aquela fusão na Hulk e Glutão, né? O Hulk e Gormando, né? No episódio Fuga em Massa. Então, como ficou claro, né? Assim como o Ben se alterava ao se transformar no Ratchet, o Z ele se altera a se transformar nas versões do Glutão, tendo uma personalidade relativa ao que já foi dito anteriormente. Bom, galera, então o vídeo foi esse, né? Eu peço perdão aí pela mudança aí na qualidade do áudio, né? A maior parte do áudio tá sendo gravado com o meu novo microfone, né? Que eu comprei aqui pro canal e tudo. Vocês devem ter notado, né, na parte que eu falei do aquático. E agora, né, que tá uma qualidade diferente, né? Porque eu tô gravando agora no celular. Não pude gravar no microfone, mas tudo bem. A gente já vai encerrar aqui o vídeo, né, galera? Só agradecer aí ao Sans, né, por ter feito o roteiro desse vídeo, né? E ter também criado a própria Ben 10 Omni Ages, né? Mais uma AU muito massa de Ben 10. E ao longo do tempo com certeza eu vou trazer mais conteúdo, né? Conforme essa AU foi evoluindo. Mas se você quiser acompanhar o que tá pronto até agora da história, vou deixar o link aí na descrição do Spirit, né? Pra vocês lerem, né, os episódios. Também vou deixar as redes sociais do Sans, o Twitter, Instagram. E também o DeviantArt dele pra vocês verem todos os designs aí dos outros áreas aí que eu não mostrei aqui nesse vídeo. Tem todos os áreas lá, galera. Vocês vão ver aí na descrição, beleza? Mas é isso. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ative o sininho, falou e tchau!